Meus irmãos e minhas irmãs, este domingo de hoje é dedicado e é o domingo que lembramos a festa da dedicação da Basílica de Latrão. Por que essa festa é tão importante? E por que se sobrepõe até o domingo do tempo comum? Porque a Basílica de Latrão, em Roma, é a catedral do Papa. E é onde estão os sinais, como a cátedra do Papa. E hoje pela manhã o Papa Leão XIV celebrou a missa lá, porque é a sua catedral. Quem já foi à Catedral de Latrão, vai ver que é uma igreja muito grande, um templo muito grande, e no chão está marcada o tamanho de todas as grandes catedrais do mundo. Porque a Catedral de São João de Latrão é a mãe de todas as igrejas. Então, no chão da Catedral de Latrão, tem também o contorno da Catedral de São Paulo. E assim como das várias catedrais do mundo, o contorno está desenhado no chão da Catedral São João de Latrão. A festa de hoje quer dizer, nós estamos bem unidos. E unidos com o Papa e unidos com todos os cristãos católicos espalhados por todo o mundo. Então, todos hoje, em todas as igrejas, no mundo todo, nas igrejas católicas, celebram esta festa que faz a memória do dia da dedicação da Basílica São João de Latrão, ou chamada Basílica Lateranense, que é a Catedral do Papa. E celebrar esse dia, essa união com o Papa, nos convoca a olharmos o segmento de Jesus, e Jesus como fundamento da nossa fé, e que transforma a vida. Nós vimos o profeta Ezequiel falar de uma água que vai fecundar a terra e que vai trazer árvores frutíferas, e as suas folhas não murcharão, e os seus frutos jamais acabarão. E é interessante que essas árvores frutíferas, esse fruto que vem da união e do amor, serão mensais. Seus frutos jamais acabarão. Cada mês darão de novo. É difícil ter uma árvore frutífera que dê fruta todo mês, mas esta aqui frutificará todo mês. As águas que a banham saem desse santuário. E aqui tem uma péssima notícia para a indústria farmacêutica. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio. Viu? Irmã, as folhas serão remédio. Então, nós não vamos precisar comprar remédio na farmácia. É uma péssima notícia para a indústria farmacêutica. Por quê? Porque as folhas, na natureza, estão os remédios, estão a medicação, que não precisam de manipulação para fazer da saúde e da doença um negócio. A saúde não pode ser negociada e a doença não pode ser fonte de lucro para ninguém. Se alguém está lucrando com a doença ou com a manipulação da saúde das pessoas, está atingindo o próprio Deus. E quantas doenças são fabricadas? No dia de finados, nós lembramos de que a igreja defende a vida desde a concepção até a morte natural. Hoje é difícil dizer que alguém tenha morte natural. A morte é fabricada pela poluição dos alimentos, da água, do ar, pela destruição da natureza, pela destruição do equilíbrio ecológico. E não porque
a vida seja respeitada. A vida não está sendo respeitada. Quando por lucro se envenena a água, matam os peixes, nós nos alimentamos também de alimentos contaminados, isso é morte fabricada, não é morte natural. E Paulo vai nos dizer na carta aos Coríntios que nós somos o templo de Deus. Mais do que templos de pedra, de vidro, de mármore, de belas torres, nós somos o templo de Deus. O templo de Deus é a vida do povo. E se alguém destruir o santuário de Deus, está destruindo a vida. Nós estamos, desde ontem, atônitos com o tornado que atingiu o sul do Brasil, o sudeste do Brasil. E essas coisas não acontecem por acaso. Essas coisas acontecem como resultado do que nós estamos fazendo. Ah, mas eu não tenho nada com isso, eu não faço nada disso. Mas muitas vezes eu não faço diretamente, mas apoio quem faz. E entro nessa cadeia de consumo desenfreado. E ao mesmo tempo que acontece a COP30, e que busca uma transição energética, e uma transição que não seja imposta, mas uma transição ouvindo os povos, especialmente os povos da floresta, os povos originários. Eles são templo de Deus, como nós também. E ninguém pode submeter outros aos seus próprios interesses. O Evangelho de hoje, no capítulo 2 de João, é um texto bastante forte, complexo e precisa ser bem entendido. Ele começa dizendo: estava próxima a Páscoa dos judeus. A Bíblia sempre fala a Páscoa do Senhor. E João diz aqui, Páscoa dos judeus. Quando fala dos judeus, não está falando da religião judaica, nem do povo. Toda vez que o Evangelho de João fala os judeus, está falando as autoridades. É como quando agora nós falamos o Estado de Israel, não estamos falando do povo israelense. Estamos falando do Estado, o Estado de Israel. Então a gente tem que ter a flexibilidade mental de saber do que é que a gente está falando. Porque muitas vezes nós nos prendemos a raciocínios extremamente paralisantes. E não somos capazes de ter um raciocínio operativo, complexo, de um pensamento que tem complexidade e reversibilidade. Por isso dizer no Evangelho, Páscoa dos judeus, está dizendo, não é mais a Páscoa que liberta. Essa festa da Páscoa é uma festa de Páscoa das autoridades judaicas que manipulam e exploram o povo. E nós vamos ver por quê. Jesus subiu a Jerusalém. E no templo, o que ele encontrou? Ao invés de ele encontrar a oração, o povo reunido, feliz, ele encontrou o quê? Vendedores. Vendedores de bois, de ovelhas e pombos. E o que ele encontrou pior ainda lá? Cambistas. E diz o texto, que estavam aí sentados. Quando o Evangelho diz, estavam sentados, quer dizer, estavam aí instalados. Fizeram daí o seu lugar. Por isso os cambistas estavam instalados, sentados. E por que precisaria ter cambista no templo?
porque na Páscoa vinha gente de todos os lugares do mundo com as suas moedas próprias, que eram consideradas impuras, e precisavam trocar pela moeda do templo. O cambista não tinha um salário, ele tirava a porcentagem dele do que ele aumentava no câmbio no momento da festa. Essa malandragem não mudou nunca, né? E o ágio que eles cobravam para tirar a parte deles era mais de 80%. Por isso que Jesus se irrita com eles. E ali estavam os vendedores de bois, que quem compravam eram os mais ricos, de ovelhas, que o pessoal médio, e as pombas, os pobres. Por isso que no Evangelho de Lucas diz que Maria e José, quando foram no templo, levavam pombinhas, porque eram pobres. E aí vem uma questão que chama muita atenção. Jesus fez um chicote de cordas, mas é interessante, esse chicote é um simbolismo de Zacarias, porque tem gente que diz, tá vendo, até Jesus fez um chicote. Vai ver que tinha um fuzil embaixo do manto também. Viu como ele fez um chicote? Não diz que ele chicoteou ninguém. A imagem do chicote significa que seriam punidos os pecadores. E agora, quem é expulso não são os pecadores, são os dirigentes. São os piedosos, os religiosos, os que criavam o boi, as ovelhas, as pombas, que eram tudo da família do sacerdote. Era tudo um negócio da família do sumo sacerdote. Eles criavam o boi, as ovelhas, as pombas, para vender na festa da Páscoa. E os cambistas também, era tudo da mesma galera. Era tudo da mesma panelinha. E Jesus fez o quê? Derruba a mesa dos cambistas. Espalha as moedas. Jesus espalha tudo isso. E diz para os que vendiam pombas, tirai isso daqui, porque o que Jesus menos tolera é a exploração dos pobres. Quando os pobres se sentem explorados pela religião, essa não é uma religião de Deus, não é o que Jesus propõe. Jesus propõe que todos sejam irmãos e livres, não que ninguém seja explorado. Por isso que Jesus, tirem tudo isso daqui. Jesus espalhou as moedas, derrubou a mesa dos cambistas. Que bagunça que Jesus fez, não é? No Evangelho de João, isso está logo no início. Esse episódio, em Marcos, Lucas e Mateus, é a última coisa que Jesus faz e que o leva à morte. Aqui, no Evangelho de João, está logo no início, para dizer, o templo de Deus é Jesus. Jesus é o lugar do encontro com Deus. Em Jesus, nós encontramos a face de Deus. Se nós queremos encontrar o amor de Deus, é em Jesus que nós vamos encontrá-lo. Por isso que os judeus, isto é, as autoridades religiosas judaicas, perguntam a Jesus, por que você está fazendo isso? Como que você faz uma coisa dessa? Quem é você? Porque Jesus implodiu todo o sistema de poder político e econômico daquelas autoridades, que usavam da religião para submeter, para oprimir e para explorar. Por isso Jesus diz, destruí esse templo e em 3 dias eu o farei de novo. E todos disseram, levou 46 anos, como é que isso vai acontecer? E Jesus está falando de si.
do seu corpo. Jesus é o templo de Deus, o rosto de Deus, o lugar do encontro com Deus. Jesus não reforma o templo, nem substitui o templo. Jesus aboliu o templo. Ninguém mais precisa ir no lugar sagrado para encontrar a Deus. Jesus é o sagrado onde Deus se encontra. E todos aqueles que o seguem, e todos os irmãos e irmãs, são esse templo sagrado de Deus. Isso é tão bonito e traz tantas consequências. Na celebração eucarística, nós recebemos Jesus. E com Ele nos tornamos esta sacralidade da vida. Por isso a vida que é sagrada não pode ser destruída, nem pela fome, nem pela sede, nem pela poluição, nem por uma fonte de energia que contamina, que destrói o templo de Deus. Ninguém pode destruir o templo de Deus. Onde Jesus está, a vida está. E onde Jesus e a vida estão, o amor de Deus está presente. Preservemos a vida. Lutemos por uma vida digna, amorosa, fraterna e solidária. Amém.